Bem, a gente vai falar então um pouquinho sobre educação, né, especial e práticas científicas. Bem, por muito tempo a educação ela foi regida, né, por teoria. O que é teoria? Teoria é alguém que tem alguma experiência, tem até prática e transfere para o outro as suas experiências, tá bom? Isso aí é teoria. Isso é senso, quase um senso comum, né? Ele é um pouquinho melhorado do que senso comum. Mas nós temos aquelas práticas que a pessoa... Eu vou ter que mexer aqui... Gente, eu vou ter que mexer rapidinho aqui na minha internet do Instagram, tá? Do YouTube não, mas aqui do Instagram eu vou ter que mexer rapidinho aqui, tá? Talvez não desconecte, não. Fique aí, só um instantinho para eu poder... Pronto, eu acho que não desconectou, certo? Foi lá. Trocamos aqui a internet, pra gente não ter problema aqui com a conexão, tá bom? Bora lá então. Então, a gente tinha esses teóricos, e isso, assim, não que eles não fossem estudiosos, né? Eu não gosto de diminuir o trabalho, né, da outra pessoa. Eu acho que isso não é justo, né? São teóricos, são estudiosos, são pessoas que contribuíram inicialmente, só que não basta. A gente precisa testar o que a gente está vivendo. Então, eu tenho entendimento da ciência como uma comprovação das nossas práticas, né? Então, quando a gente quando um cientista pensa em levar para um ambiente de pesquisa algum tema, é porque aquele tema é relevante para a sociedade, né? Ele não vai pensar do nada. Então, ele quer ou comprovar que aquelas práticas não servem para nada, né? É uma pseudociência. Ou então ele quer comprovar que aquelas práticas vale a pena ser mantidas, vale a pena a gente continuar insistindo naquelas práticas, porque elas valem a pena, tá bom? Então a gente passa a ter vamos dizer assim, um certificado de qualidade daquela prática. Então, pega um copo d'água para mim, por favor. Então, isso nos dá um suporte muito maior do que simplesmente a gente ir tentando, né? Como eu vou falar da minha experiência mesmo. Quando eu comecei, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, e acredito que algumas de vocês aqui também, eu iria fazer na sala de aula, né? Eu conto sempre Isso. As 4 primeiras pessoas que entrarem aqui nas lives, a gente vai dar um presente, tá bom? 2 do Instagram e 2 do YouTube. Entrou primeiro aqui, a gente vai anotar o nome de vocês pra gente mandar o material para vocês. O presentinho para vocês, né? Que vai ser um material para vocês aproveitarem os nossos materiais. Então, quando eu comecei, eu não tinha a mínima noção, gente, do que fazer na sala de aula. Né? Eu tinha 17 anos, era voluntária de um projeto de alfabetização de jovens e adultos surdos. Eu estava iniciando o meu curso de Libras, que na época não era Libras, era linguagem, não era língua brasileira de sinais, era
era linguagem de sinais, ou sinalização para surdos, assim que se chamava. E aí eu ficava totalmente perdida na sala de aula. Então, olha só, que louco, o que eu ia fazer? Eu ia tentando. Hoje, a educação de surdos, ela tá pautada em ciência. Hoje nós não temos mais a linguagem de sinais. Hoje nós temos uma língua brasileira de sinais, com todas as prerrogativas científicas de uma língua. Olha que bacana. Então, eu tenho suporte suficiente para saber como ensinar. Eu tenho um suporte bacana de saber o que é adequado para esse grupo de alunos. Então, o que eu vou ensinar? Como que eu vou ensinar? Né? E para que eu vou ensinar? Então, e respeitando características desse grupo. Então, a ciência, quando a gente fala educação pautada em evidências científicas, a gente está falando disso, né? Hoje a gente tem uma corrente muito forte, profissionais muito gabaritados, que a gente pode depositar a nossa confiança aí, falando sobre evidências científicas no atendimento do autismo e da deficiência intelectual. Então, a gente tem aí todo um corpo de pesquisadores, de cientistas, estudando e comprovando através de pesquisas, de aplicação de algumas técnicas, de alguns procedimentos, de testes em grupos de alunos com autismo e deficiência intelectual. Então, a gente tem um suporte de uma ciência, que é a análise do comportamento, que nos dá um respaldo de certezas. Isso é evidência científica, né? É evidenciado através de pesquisas o que é melhor para qual aluno, qual o tempo de aprendizado, quantas vezes a gente precisa testar algo num aluno para que a gente possa ter a certeza que ele está aprendendo. Será que se eu aplicar um exercício, meu aluno acertou a primeira vez, será que ele aprendeu? Ou foi um acaso? Então, nós temos aí literaturas que nos dão respaldos para isso. Quantas vezes eu preciso repetir uma atividade? Quantas vezes eu preciso treinar esse meu aluno? Né? Quantas vezes eu preciso programar atividades? Que tipos de atividades? Como deve ser essas atividades para que meu aluno aprenda. Então, isso, gente, é fundamental para a gente, né? Hoje a gente tem a neurociência que nos dá um suporte imenso nas questões do que acontece no cérebro humano, né? Quais são, como é a arquitetura cerebral, a arquitetura dos neurônios, a neurodiversidade, nos dá o suporte aí das funções, de compreender as funções executivas, compreender por que acontece determinados comportamentos nos nossos alunos. Então, tudo isso é fundamental para a gente. Não dá para a gente pensar em educação hoje sem pensar no ser humano como um ser neurológico, um ser de comportamentos,